Ok, então vamos lá, continuando, né? O que a gente viu ontem. Só relembrando, né, que ontem eu falei para vocês sobre como funciona um sensor tipo CCD, né, e que o normalmente para você fazer calibração, né, o software mais usado pelos astrônomos é o IRAF. Só que o IRAF é um software antigo, ele é difícil de instalar, ele, apesar de ter uma extensão para Python, que é o Pyraph, né? O núcleo do software não é Python, né? E, e ele está sendo descontinuado, né? Pelos autores, e é mantido pela comunidade, mas é um software muito antigo com vários problemas, e o Python é uma linguagem que tem crescido bastante dentro da comunidade científica por ter essa facilidade de uso, ser open source, né, com o NumPy e algumas outras bibliotecas para trabalhar cientificamente, ele acaba tendo grandes vantagens, né? Quando você instala o Anaconda, ele instala várias coisas, né? Ele instala, por exemplo, o Anaconda Navigator, que basicamente são só links para vários outros programas, né? O Anaconda, a versão mais nova, ele vai instalar o Anaconda 2 e o 3, que é basicamente usando o Python antigo, que é o Python 2, e o Python novo é o Python 3, né? O Python 2, ele é mantido por questões de compatibilidade, né? Se você ainda tem coisa usando o Python 2, tem algumas coisas que no 3 para de funcionar, por isso que ainda é mantido o 2, mas para software novo que você vai escrever, o ideal é que você use o 3, né? E o que eu recomendo vocês usarem, então, é o Spider, né? Então, vocês vão, se você fez a instalação no Anaconda, ele deve ter instalado junto um link para o Spider, abrindo o Spider você tem acesso. E tem se você quiser usar, né, os prompts, né? Ele cria o prompt onde você pode usar o Python diretamente. Nesse prompt aí, você poderia fazer esses comandos aqui, né? O Anaconda novo, se você instalar, ele já deve vir com o AstroPy instalado. Então, você poderia só fazer um update se ele estiver defasado, né? Então, abrindo o prompt ali e dando esse comando aqui, ele fazia o update, né? Instalações antigas do Anaconda ou Miniconda, que é uma versão mais enxuta do Anaconda, você vai ter que instalar, né? Se você tiver algum outro Python, outra distribuição que não é Anaconda, né? Daí você pode usar esse comando aqui para instalar o AstroPy. Bom, é, o, o que eu queria mostrar antes de mais nada aqui é a documentação que a gente tem, né? Então, você vai ter a página aqui de Documentation, de tutoriais, né? A documentação, como a maioria dos softwares, é uma coisa assim mais para consulta, né? Então, você está em dúvida em algum comando e tal, você vem aqui, você pode dar um search em algum comando aqui no cantinho, né? Vai ter mais instruções de instalação, né? Alguns getting started, né? Mas é nos tutoriais, né? Que eu acho que é o mesmo comando aqui, né? E nesse Learn AstroPy que você vai ver algumas coisas mais ensinando, né? A usar. Deixa eu ver se só verificação mesmo. Aqui é tutorials. Vai para a mesma página, né? E
essa parte de documentação aqui vai estar falando das várias variáveis, então, desculpa, as várias funções, né? Então é mais no search aqui que você vai buscar, tá? Então, para você olhar aqui nos tutoriais, você dá para ter uma ideia, né, de várias coisas que ele pode fazer, né? Então, por exemplo, aqui, né, mostrando fazer plotar um diagrama, né? Ele mostra um exemplo específico de um uso específico aqui, né, de plotagem de diagrama. Tem uma parte aqui, por exemplo, de pegar coordenadas estelares, né, que esse é um diagrama de velocidades, né, pode ser, por exemplo, de galáxias, de regiões estelares. Então, isso aqui seria uma imagem que representa a velocidade, né, e tal, posição. Então, você pode ver aqui, ele dá várias informações de como fazer, né? Vamos ver outras coisas que pode ser feito. Esse também é muito parecido, projeção de alguma coisa no céu. Fazer alguns cálculos, plotagens, pegar dados de um catálogo, isso aqui é uma coisa importante, né? Criar imagens sintéticas. Esse aqui a gente vai usar um pouco, né? Que é observar e manipular imagens fixas, né? Mas para dar algumas coisas, pode fazer, por exemplo, um histograma e tal, né? Mas para ver imagem fits, eu recomendo um outro programa aqui, que é o DS9. Então, eu vou pegar aqui nos exemplos que eu mandei para você, que eu coloquei ali no website, né? Para abrirem com o DS9. Eu estou abrindo uma imagem aqui para mostrar. Então, ó, aqui é o DS9, você pode colocar no Windows para ser o teu programa padrão, né? Essa aqui é a imagem uma das imagens de exemplo que a gente tem ali, né? Veja como aqui a gente vê aquele efeito que eu tinha comentado da imagem que ficou saturada, né? E vaza um pouco para os pixels em volta. No DS9, você tem a possibilidade de movimentar aqui o brilho e contraste. Então, eu clico com o botão direito, estou movimentando aqui da direita para a esquerda e daí também de cima para baixo. Então, eu consigo observar, porque normalmente as imagens astronômicas vai aparecer muito fortemente as estrelas mais fortes, né, essas aqui que tem maior brilho, e as mais fracas vão estar quase sumidas, né? Então, você precisa dar uma movimentada aqui no contraste e tal para conseguir observar alguma coisa. Outro método é você ir aqui e mudar a escala que ele mostra a imagem. A escala linear seria a normal, né? E daí você pode colocar a escala logarítmica, daí eu tenho que ajustar o brilho e contraste de volta, né? Porque passou muito. Mas veja, na escala logarítmica, você tem aqui uma melhor observação, principalmente aqui nesse canto de cima, né? Você consegue observar melhor ali as estrelas mais fracas, né? Você pode dar outras escalas aqui, a power elevado, né, e tal. Esse 95.5 é um dos que funcionam melhor, mas ele também levanta o nível de ruído, né? Mas veja como aumentou bem a visualização, né, de quase todas as estrelas, né? Mas aqui, movimentando o brilho e contraste, você percebe, né, que o ruído também aparece bem mais. Também a gente consegue observar defeitos aqui do próprio
CCD, né? Esse aqui é um defeito do chip de CCD dessa imagem. Então, esse programa DS9 ele é feito, né, para ver esse tipo de imagem, né? Você pode aqui ver também o header. O header é o cabeçalho. Opa, ele foi para outra tela, deixa eu puxar para cá. O header é o cabeçalho, né? Então, no cabeçalho, ele tem as informações da imagem. Então, o arquivo que se usa normalmente em astronomia, esse arquivo .fits, ele não só traz a imagem em si, como esse cabeçalho de informações, né? Então, ele diz aqui linhas, colunas, a data que foi tirada a foto, onde, né, a posição que estava apontando no céu, né, latitude e longitude, qual telescópio estava usando, né, várias informações aqui do telescópio, hora, aqui é a ascensão reta e inclinação, né? Aqui acho que é a posição em GPS, na verdade, né? Filtro que estava usando. Então, você vê que e você pode até colocar outras informações que não essas num cabeçalho de imagem fix. Normalmente, quando você está usando num telescópio para salvar em fits, essas coisas são preenchidas automaticamente. Você configura isso para ser preenchido de acordo com a data, a hora, a direção que está apontando, etc., para ter essas informações corretas, né, quando você produzir o teu FITS. E a imagem FITS é uma imagem que ela não tem nenhum tratamento. Por exemplo, uma imagem de internet que a gente usa, que é o JPEG, ela tem compressão nela, né? A imagem FITS é uma imagem que a gente chama de RAW, ela tá do mesmo jeito que veio ali do CCD, né? Tanto que se você olhar aqui, a informação aqui aparece velho, né? A informação do pixel, né? E vocês veem que é um número ali. Esse número reflete o que a gente chama de contagens, né? Quantos fótons, basicamente, né? Quantos elétrons, que podem ser gerados pelos fótons ou por ruído termicamente, foram contados quando essa imagem foi exposta, né? Então, esses pontos aqui que estão mais saturados aqui vão ter as contagens mais altas ali, né? Essa aqui, ó, dá quase umas 10 vezes maior do que esse pixel da área mais escura, né? E aqui nesse cantinho aqui costuma mostrar um zoom ali, né? Bom, então o DS9 ele é um software que eu recomendaria para usar, mas o AstroPy aqui ele pode ser usado para visualizar e manipular o FITS, mas ele não é tão fácil de mexer, né? Mais por linha de comando. Então eu recomendaria usar o DS9 mesmo, usar o AstroPy, mais para coisas que você quer fazer em batelada, por exemplo. Você vai fazer alguma coisa para várias imagens, né? Bom, mas depois, quem tiver interesse, pode olhar aqui nos vários tutoriais que tem, né, quais são as opções. Ele costuma ter aqui alguns atalhos para vocês verem, mas vocês vão ver que não tem muitas variações. Vai ser mais produção de gráficos, produção dessas imagens do céu com latitude e longitude celeste, e essa questão aqui de processamento e tratamento de imagens, né? Que esse é o CCD Data Reduction Guide. Esse guia aqui foi o que eu usei para preparar esses dados para vocês. Eu acho que esse guia aqui está até um pouco defasado, né? Se você for olhar, tem algumas partes que não estão funcionando direito, né? Se for seguindo esse guia. Então, eu tentei corrigir isso para mostrar para vocês. E eu peguei os próprios exemplos aqui que ele usa nesse guia
para usar aqui para fazer aqui no Spider com vocês. Então, deixa eu mostrar aqui, quem quiser, então, abrir e tentar acompanhar, fazer um Spider. Então, se você abre o Spider, ele vai ter essa carinha aqui, você pode criar novos arquivos, né, ou abrir um arquivo existente. Então, eu estou aqui já aberto aquele arquivo que eu botei no website para vocês baixarem. E no Python, você vai ter que sempre importar as bibliotecas que você vai trabalhar. Então, aqui tem as várias bibliotecas que a gente está trabalhando, inclusive está dando aqui uma mensagem, né, que a biblioteca OS é importada, mas não está sendo usada aqui, né? Então, não me lembro por que eu botei e não usei, né? Mas veja que é uma parte interessante aqui também se você bota o mouse em cima de alguma coisa, ele abre o Help Me, né? Nessa coisa, então você pode saber do que se trata, né? Então, por exemplo, tem essa biblioteca pathlib, eu estou importando dentro dessa biblioteca pathlib a função pf, né? Essa função pf, ela eu vou usar, né, para especificar o lugar, né, o diretório onde vai ser salvo os arquivos. Você pode, inclusive, escrever diretamente sem usar a biblioteca pf, mas daí o teu programa só vai funcionar no sistema operacional que você está. Usando essa biblioteca pf aqui, você pega o mesmo programa e ele deveria funcionar tanto no Linux quanto no Windows, né? Ou no Mac, né? A biblioteca principal que a gente vai usar dentro do AstroPy é essa NDD-Data, que a gente vai importar esse CDD-Data. Né? Então, colocando em cima, dá para ver o Help Me. Ele não puxou inteiro, ficou a parte para fora da tela aqui, mas também, então essa parte aqui, se você não conseguiu ver aqui, você vai lá no site do AstroPy para ter mais informações naquela parte da documentação. Eu vou usar algumas outras coisas, por exemplo, esse MAD Standard, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo para ver se ele mostra melhor. Agora sim. Né? Ele vai calcular desvio padrão, usando esse método aqui. Então, mais para frente eu vou usar essa parte de unidades, que é uma parte que ele usa as unidades astronômicas, tem nesse pacote prontas aí, né? Ser usada. Esse CCD-Proc são processamento de CCD, também está ligado ao AstroPy. E a biblioteca Matplotlib é a biblioteca que eu vou usar para plotar imagens, para mostrar as imagens na forma de um plot. Também estou usando essa parte colors da própria biblioteca Matplotlib, e a biblioteca principal aqui do Python é a NumPy. NumPy é a biblioteca usada para trabalhar com números. Né? Quando eu estou aqui no Spider, eu posso rodar diretamente o meu programa, clicando aqui, ou rodar passo a passo, né? Ou eu posso jogar as coisas no console, né? Então, no console, por exemplo, você digitaria as coisas, né? Então, eu posso, por exemplo, copiar aqui, jogar no console. Opa, faltou. C, Ctrl V. Então, jogando no console, ele roda na hora, né? Então, o console vai ser usado mais quando você quer fazer um teste, né? Rapidinho, sem ter que processar. Então, eu posso, por exemplo, aqui fazer um cálculo rápido, né? 1 mais 2, 3. Né? Então, qualquer comando que eu queira rapidamente, eu posso fazer aqui, né?
Então, as variáveis vão aparecer aqui, os plots vão aparecer aqui. Então, eu vou criar primeiro, aqui, usando esse path, o nome do diretório onde vai salvar os arquivos. Né? Então, vamos jogar aqui. Então, quando eu fiz, veja, quando eu fiz esse dir salva igual a path dados processados, ele criou uma variável. Né? Então, aqui nesse explorador de variáveis, ele mostra o nome da variável, o tipo da variável, uma variável de caminho do Windows, né? Porque eu estou no Windows. Se você executar isso no Windows, vai estar Linux Path, né? E você pode até dar um clique duplo, ele abre uma janelinha com mais detalhes da variável. Né? Detalhes até demais, né? Até para se perder aqui. E daí eu vou, quando eu criei, né, essa variável, ela começa a ter algumas propriedades, né? Essas propriedades, inclusive, estão ali, abrir de volta aqui, né? Tem algumas propriedades que são o que a gente chama de métodos, né? Que são, ó, aqui, ó, método. São como funções ligadas à variável, né? Então, uma das funções ligadas à variável é o mkdir, né? Ou seja, make dir, né? Criar o diretório. Eu ainda usei um true para existe ok, né? Para que, se você tenta criar um diretório e ele já existe, né? Ele vai dar uma mensagem de erro, né? Se eu botei existe ok true, e já existe, ele ignora, simplesmente segue para frente, né? Bom, agora eu quero pegar as fotos de algum lugar, né? Esse é o diretório que eu vou salvar as fotos que eu fizer, né? Dados processados aqui. As fotos que estão salvas nesse diretório para mim. Então, eu vou fazer... primeiro eu vou criar o nome do diretório aqui. Opa, não copiou. Lá. E eu vou usar, então, esse ccdproc, essa biblioteca que eu importei ccdproc, e criar esse comando, image file collection. Esse aqui, ele acessa o diretório que está definido ali nesse dir exemplo. Então, veja que quando eu fizer... Opa! Agora que eu percebi, eu tenho que colocar o diretório aqui, né? É até bom que deu erro para poder mostrar, né? O diretório que eu estou trabalhando aqui não é o diretório onde está lá os arquivos, né? Então, eu vou ter que mudar o diretório de trabalho. Você pode deixar o diretório como padrão, né, nas configurações aqui, mas para ele funcionar corretamente, então tem que estar o diretório ali. Então, só um segundinho aqui para eu encontrar o diretório onde estão os meus arquivos. Achei aqui. Então, eu selecionei o diretório. Então, eu vou tentar rodar de novo aqui o comando. Agora sim, né? Veja que ele criou aqui, ó, o arquivo files, né? Esse comando, então, ele apenas cria também uma variável aqui no Python, onde tem informações desse diretório, né? Então, você pode, por exemplo, dar esse outro comando aqui, que é o equivalente ao dir, né? Quem usava DOS antigamente, né? Que aquele antes do Explorer, né? Que você tinha que trabalhar por linha de comando, tinha o comando dir. Quem costuma usar Linux deve usar ainda o comando ls, né? Que é o que você lista as coisas que tem no diretório. Só que, como a gente
isso é feito para trabalhar com arquivos tipo FITS, você consegue colocar para ele fazer uma listagem de acordo com essas informações aqui que estejam no cabeçalho do arquivo FITS. Então, lembra ali no DS9, quando eu abri o cabeçalho para mostrar várias informações? Então, aqui a gente escolhe o nome do arquivo, o tipo de imagem e tal. São coisas que estavam naquele cabeçalho. E se vocês veem aqui no resultado da listagem, então ele me dá essa informação. Então, isso é muito útil quando você tem muitos arquivos, né, e você quer, então, saber o que são, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns arquivos que foram tirados de bias, tem alguns arquivos que foram tirados de dark, né? Outros de flat, e tem 2 arquivos de object, que é realmente a imagem astronômica, né? Então, esses são arquivos que vamos processar. Então, aqui, como um exemplo, eu vou abrir apenas uma imagem, o arquivo CCD43. Então, para abrir uma imagem, você usa esse comando read, né? Então, eu botei dir exemplo, então, porque ele vai pegar esse diretório de exemplo, e daí eu continuo o diretório. Então, ele vai botar exemplo, caralho, LFC, barra, daí eu botei o nome aqui do arquivo. Tá? A unidade é o tipo de unidade que vai ser utilizada, né? A ADU seria os equivalente ao counts, né? Então, você vê que foi criado um arquivo, uma variável, onde dentro dessa variável está a imagem, né? Mas assim como o path ali, ele é tipo um método, né? Ele tem algumas funções associadas a ela. Então, você pode, por exemplo, plotar uma imagem, plotar essa imagem que foi aberta aqui com esse comando, o comando pyplot figure, né? Se você for jogar aqui no console, tem que jogar tudo de uma vez, tá? Se você jogar uma linha por vez, acaba não dando certo, porque ele abre 2 figuras diferentes, né? Então, você tem que jogar esses 2 comandos aqui de uma vez. Então, veja, ele abriu aqui, às vezes fica meio ruim observar aqui mesmo, né? Então, você pode dar o comando undock, clicando ali no cantinho, que você consegue abrir melhor a imagem, né? E daí aqui, ó, dá para ver a imagem, o zoomzinho, né? Então, mas ele não tem todas aquelas propriedades do DS9, como de mexer aqui na brilho, contraste, etc. Né? Mas eu coloquei, então, a escala de cinza e escolhi o tamanho. Quanto maior for, melhor vai ficar a qualidade. Quando você faz para plotar uma figura com o PyPlot, ele já plota no tamanho. Então, ó, só para ilustrar, se eu fizer um PyPlot menor, aqui, ó, escolhendo aqui tamanho de 10 por 5. Tem que botar aqui, Enter. Ó, ele fez uma imagem pequena, né? Vou dar o undock de volta. Estranho que a coisa vai para... O undock aparece na outra tela, não sei porquê, mas tudo bem. A imagem é pequena, ó. Não... Vou tirar isso daqui da frente. Aqui. Se eu der zoom aqui, ó, ela, tá vendo? Não adianta nada.
ela está em baixa resolução a imagem, tá? Então, eu tenho que plotar num tamanho maior se eu quiser ver, mas aí a imagem sai para fora da tela e você dá um zoom out, né? E ele volta. Então, veja, e o plot antigo continua aqui, ó. Então, veja essa imagem ficou bem grande, né? Tá com um zoom muito grande aqui, né? Mas se eu deixo no 100%, que é o tamanho normal, né? Vocês veem aqui, ó, uma imagem está grande e outra pequena, né? Então, se você quer ver mais detalhes, você acaba tendo que plotar maior aqui no Python. Então, tem várias limitações, né? Agora, a opção, eu tinha colocado o plot normal, né? A outra opção seria no log. Aquela mesma coisa que eu usei lá no DS9, para colocar uma imagem, visualizar melhor, né? Então, você colocar em log, principalmente quando tem objetos muito escuros, você usaria esse comando, né, para ficar em log. Mas no DS9 acaba sendo bem melhor, porque você consegue colocar ali o ajuste, né, do brilho, contraste e tal. Você pode também utilizar esse comando trim image, né, para recortar um pedaço da imagem. Essa imagem aqui, fica bem visível aqui, ela tem uma área aqui escura, é uma área que chama de overscan, né? Overscan normalmente é uma área do CCD que não é iluminada, né? Ela pode ser usada, por exemplo, para tentar descobrir o bias, em vez de fazer um bias, você usa essa imagem, esse lado aqui, porque ele não vai ter brilho, então vai ter só o ruído ali de leitura, né? Algumas vezes ela pode ser usada também às vezes, a área de overscan grande, para ficar mais rápido a leitura do chip, né? Você exibe a luz só um canto do chip e move todo o resto do chip para esse canto que não tem, onde não cai luz, começa a processar a próxima imagem e nesse canto aqui você vai lendo lentamente para ficar mais rápido o processo de leitura sem aumentar muito o ruído. Então, nesse caso aqui, como tem uma área que a gente quer tirar fora, a gente vai fazer esse comando aqui. Então, isso aqui, quem conhece de Python, né, vai reconhecer dois pontinhos, quer dizer que eu estou vendo todas as linhas, né? Então, a imagem chama CCD 43, né? Eu vou pegar o nome que eu dei para ela aqui. Então, eu vou pegar todas as linhas, e daí da coluna, eu vou ir da coluna da primeira até a coluna 2048, que é essa aqui, né? No DS9, eu recomendaria, né, se usar para descobrir qual que é a linha certa, né? Porque aqui fica mais difícil de ver, né? Mas olha aqui, ó, abrindo no DS9 o header, eu acredito que tem informação aqui do tamanho, quantos pixels tem, ó, número de colunas, número de linhas, e eu acho que tem também informação de overscan, mas aqui, ó, image area of the frame. Então, é a área que, né, que é visualizável, né? Então, vai até o 2048. Então, tá na informação aqui do cabeçalho, né? Mas você também poderia ali, no DS9, analisar a imagem, né? E tentar descobrir. Agora, continuando aqui, por exemplo, aqui você quer visualizar um cantinho,
né, ou pegar um recorte por algum outro motivo, esse comando aqui faria isso, né? Então eu usei o mesmo comando de trim, né? E abri só essa parte recortada aqui, né? E coloquei aqui. Então vamos novamente dar um undock aqui para observar a imagem. Ó. Eu peguei só o cantinho, né, do CCD. Vejam que a gente consegue observar aquela área mais brilhante. Essa aqui é a área onde está o amplificador. É aqui, esse é o pixel do canto que é lido, né, o CCD. Então a gente vê assim que tem uma área mais brilhante, né, que vai se espalhando aqui. Essa área mais brilhante tem que ser eliminada na calibração, né? Isso aqui acontece por causa do CCD, ou seja, é um artefato que a gente chama, né? Não estava na imagem astronômica, tá? Nos próprios chips. Né? Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é tratar dos arquivos de bias, né? Vamos então pegar aqui, fazer do mesmo jeito que eu tinha feito aquela lista aqui, ó, para listar aqui, eu vou pegar, fazer uma lista e jogar essa lista numa variável. Então, com esse comando aqui, ó, opa, o que eu fiz? Com esse comando aqui, eu crio uma variável, é uma variável tipo lista, e se a gente abrir, ó, essa variável é mais simples, porque é só uma lista de elementos. Ó, tem os vários fits que tinham, né, no seu cabeçalho, né, como image type bias, certo? Eu coloquei essa opção include path igual a true, porque daí ele coloca o caminho inteiro para a imagem. Se não fosse true, ele ia botar só ccd1, né, não ia ter o diretório. Vocês vão vendo aqui que são vários comandos, né? Depois é difícil de lembrar. Para mim, eu, por exemplo, não consigo trabalhar com, principalmente quando eu não estou fazendo sempre, sem ter um exemplo, né? Eu costumo guardar os meus exemplos, colocar bastante documentação, né? Escrever o que eu estou fazendo em cada comando, porque realmente começa a ser muitos comandos e a gente vai entendendo. Mas se você entender o que está acontecendo, né, o que está fazendo, você vai lá no teu exemplo, encontra, modifica de acordo com a sua necessidade, né? Bom, lembra que eu falei que você poderia fazer uma média, né? Uma média das várias imagens para obter o que a gente chama de master bias, né? Que seria o bias tirando o ruído. E você realmente poderia utilizar aqui, utilizando comandos no NumPy, fazer uma média. Mas o CCD-Proc, a biblioteca, né, de processamento de imagem CCD aqui do AstroPy, ele te permite fazer uma média mais avançada, né? Então tem esse comando combine. Esse comando ele vai combinar as várias imagens que estão nessa lista aqui, né? Então você poderia colocar essa listagem, ou você poderia colocar um por um, né, dos arquivos manualmente aqui na forma de lista. Veja, a forma de lista ele fica, se você escrever aqui lista bias na linha de comando, não, ele não mostra. Achei que ele ia mostrar, mas não mostra. Mas aqui ele mostra no velho aqui, ó, o formato, ó, veja, abre chaves, daí você
entre aspas, vírgula, né, o próximo até no final fecha chaves, né? Então, você consegue, você poderia fazer isso manualmente também, né? Arquivo por arquivo, né? E daí o método. Então, daí a gente vai usar average, ou seja, média. Podia até colocar também mediana. Aqui eu vou usar um outro recurso, que é o Sigma Clip. O que é Sigma Clip? Lembrem que eu tinha falado ontem sobre o uso de média ou mediana, né? E a mediana, ela é melhor quando a gente tem pixels por exemplo, de raios cósmicos, né? Que são aqueles pixels muito brilhantes, que não deveriam estar lá, só vai aparecer em uma das imagens, né? Cada uma vai ser diferente. E ele puxa a média, né? Então vai acabar estragando tua média. A mediana, ela diminui essa ação. O Sigma Clip é melhor ainda. O Sigma Clip é você pegar valores que estão muito além do normal e você ocultar eles. Tá? Então, quase todas as imagens que você vai fazer a média, elas vão ser parecidas, né? Porque são imagens da mesma coisa, né? No caso aqui do bias. Então, elas vão ser parecidas. Vai ter uma variação por causa do ruído, né? Então, aquelas imagens que tiver uma variação muito grande, né? E grande quanto? Dentro de um threshold, nesse caso, eu escolhi 5 vezes, né? Ou para baixo ou 5 vezes para cima, né? Então, o low threshold e high threshold aqui, você pode mudar se você achou que está de mais ou de menos, né? O Sigma Clip, ele precisa de uma função que ser especificada aqui, eu estou usando uma função do NumPy, né? E aquela função de desvio padrão aqui, que vai ser usado para perceber se saiu muito do padrão, né? Esse comando memlimit é porque você pode estourar o limite da memória do teu computador, né? Se eu acho que até está meio baixinho demais, porque eu copiei do exemplo lá, poderia aumentar esse valor, mas se estourar a memória do teu computador, ele vai dar um erro e não vai executar, né? Então você pode limitar aqui, quando você limita o uso de memória, ele vai transferir alguns dados, dividir basicamente os dados para não estourar a memória do processador. Só que fica mais lento ao fazer isso, né? Então, isso aqui você perde em velocidade, mas não dá erro de estourar a memória. E às vezes você está trabalhando com muitas imagens gigantes, né? Bem fácil de estourar a memória. Bom, então é um comando, vem um comando meio complexo, comprido, né? Mas ele vai fazer ali essa média, tirando, né, os defeitos usando esse Sigma Click, né? Eu, de modo algum, lembraria esse comando de cabeça, só copiando mesmo, né? Agora que você fez essa combinação, né, vamos mudar ali no cabeçalho para colocar um combiner igual a true, né? Então, vai aparecer agora no cabeçalho uma informação de que essa imagem é combinada, né? E eu vou salvar, então, essa imagem no diretório dir salva ali, que é o diretório que eu criei. Opa, deu um errinho aí. O que ele deu? Eu acho que ele não criou o diretório, só ver um pouquinho. Ele não tinha criado o diretório.
Vou executar aqui de volta esse para ele criar o diretório. É porque quando eu tinha executado esse comando, eu não estava na pasta certa, né? Nessa pasta do curso. Daí ele não tinha criado o diretório. Aí, agora foi, né? Então tá. Agora, ele criou ali no diretório dados processados, ou melhor, ele salva rodando esse aqui. Tem que rodar os dois. E daí você obtém ali o teu Dark combinado e salvo no diretório. Aqui embaixo, eu fiz esse Master Bias e agora eu vou fazer o Master Dark com Bias. Veja que os comandos são quase os mesmos, né? Na verdade, são os mesmos, né? Então, eu vou rodar tudo. Os comandos são os mesmos, eu só mudei aqui o tipo de arquivo para Dark, né? Então, mudei o tipo de arquivo para Dark, usei os mesmos comandos, mudei aqui o cabeçalho de Combined Patrol, salvei Combined Dark. E por que com bias, né? Porque se eu não retirei o bias dos arquivos Dark, ele tá junto, né? Quando o Dark é feito com a mesma exposição, você vai ter o teu Dark certinho, né? Agora, se você tem o Dark em exposição diferente, você tem que remover o bias para acertar a escala do Dark, né? Eu vou abrir no DS9 para vocês verem, para vocês observarem. Não que dê para ver muita coisa, porque é um Dark, né? Você consegue ver alguma coisa se você movimenta aqui, ó. Mas o que você consegue perceber de diferente é uma diferença no ruído mesmo, né? Então, pegando para comparar um arquivo de Dark, de Dark ao 8, por exemplo, né? Você vê alguns efeitos aqui. Acho que na escala log vai ficar mais fácil de visualizar. Ó. Esses efeitos aqui. Isso não é estrela. Esses são os defeitos do CCD. Scale, log. Aqui está muito mais limpo, mas é difícil realmente de enxergar a diferença. A gente vai ver mais em curta exposição que você vê mais diferença, mas isso é necessário, né? Bom, vamos lá. Agora fazer... Se eu quero tirar o bias do Dark, agora que vai ficar diferente. Então, eu fiz aqui uma nova lista. Então, veja, repetindo quase todos os comandos. Eu chamei Dark SB para ser Dark sem bias. Ele cria nova lista ali. Então, veja como é a mesma lista que eu usei no Dark.
porque eu estou usando o image type dark, mas é que eu vou trabalhar em cima dessa lista aqui, né? Então, eu não quero mexer no outro que eu tinha feito lá, né? E eu vou criar um diretório separado para salvar também aqui, para não sobrescrever o que eu tinha feito lá. Agora, eu posso utilizar um comando for para fazer em várias imagens a mesma coisa, né? Isso é uma das grandes vantagens, né, de você utilizar um programa como o AstroPy por linha de comando. O IREF também fazia, né? Que é que você consegue fazer para um conjunto muito grande de imagens a mesma coisa. Então, vou usar um for, né? For comando de linguagem de programação, em que ele vai fazendo a mesma coisa várias vezes, né? O for no Python, você bota for uma lista, né? Então, eu peguei ou melhor, desculpa, for um elemento dentro de uma lista, né? Se fosse fazer aquele for clássico, né? For eu poderia criar uma lista manualmente, né? 1, 2.10, né? Então, vai de 1 a 10, por exemplo, né? Esse é o jeito mais clássico de se fazer for no Python. Mas aqui a gente já tem uma lista de arquivos, né? Então, eu posso pegar para cada nome, né? Para cada nome de arquivo dentro dessa lista. Então, ou seja, para cada um dos arquivos, ele vai fazer esses comandos. Então, vamos ver quais são os comandos. Ele vai pegar no diretório ccd, ler o arquivo, né? Então, para cada um deles, né? Vai ler. Eu vou fazer a subtração do bias. Eu poderia fazer subtração normal, mas o ccdproc, né? Dos dados, o ccdproc me dá um comando, né? Próprio para isso. Então, eu vou pegar o meu bias já combinado, o meu master bias, né? Que é aquele bias sem ruído, para fazer a subtração, né? E daí você salvar o diretório, nesse diretório, com o mesmo nome do arquivo, né? Então, por isso que eu criei arquivo novo, para não sobrescrever ninguém, porque eu estou salvando com o mesmo nome. Quando eu faço isso, nesse diretório dark sem bias que eu fiz, só deixa eu puxar o meu Explorer para cá para vocês verem que ele criou esses arquivos de 8 a 25, né? Então, ele, fazendo aqui, ele salvou os arquivos um por um, que ele foi tirando o bias, né? Bom, agora aqui eu fiz isso, então eu vou colocar nesse comando files dark esse novo diretório. Opa, desculpa, ele executou de volta a mesma coisa aqui. Eu também posso rodar só a linha utilizando o comando aqui, ó. Esse aqui roda a linha selecionada. Mas só tenho que esperar o meu console me devolver de volta, né? Então, uma nova lista files dark. E eu vou executar agora a mesma coisa que eu tinha feito, né? Fazer a combinação utilizando a média. Mesma coisa que eu tinha feito antes. Mudo o header aqui para dizer que é a combined, né? Arquivos combinados. Salvar como combined dark SB de 100 bias, né? Aqui ele ainda está
Ele está processando ali a média, tá? Então, quando faz a média, ele mostra esse info aqui, né? Cada vez que ele passa. Então, está processando ali, eu vou esperar ele terminar. E terminando isso aqui, eu tinha colocado aqui alguns plots para mostrar a diferença, né? Então, usando aquele comando norma logarítmica, né? Você pode dar aqui, ó, o título do teu plot e tal. E isso é interessante também usar nos plots, o preencher aqui, né? Então, eu preencho esses dados com o próprio nome do arquivo. Então, vamos lá. Então, o plot, cadê meus plots? Ó, então, ele criou o arquivo aqui. Esse é um Dark único, né? Você vê que tem ruído aqui. E um Dark combinado, não sei se olhando pelo zoom vocês conseguem perceber como tem ruído, né? Mas se quiserem executar o meu programinha no computador de vocês, vai dar para ver a diferença. E aquele brilho no cantinho está bem evidente aqui, né? Brilho causado aí pelo amplificador. Bom, agora o flat. Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai estar repetindo as mesmas coisas, né? Então, mas para o flat, você tem que fazer o mesmo processamento, né? Que você faria para uma imagem científica, ou seja, você tem que tirar, né, o dark. Então, eu vou criar uma listazinha aqui com os arquivos flat que tem no diretório. Eu vou criar um diretório para salvar também e vou fazer esse processamento do fora aqui. Então, para cada imagem, eu vou repetir o processo. E o processo vai ser o seguinte: eu abro uma das imagens, uso o comando subtract dark, né, que a vantagem do comando subtract dark do ccdproc é que ele já pode fazer aqui a escala, né? Se você precisar acertar a escala, ou seja, o tempo de exposição for diferente, né, ele acerta, né? Então, veja, eu tenho exposure time. Se for diferente do tempo do arquivo que você está subtraindo, né, esse do CCDI do Combiner Dark, ele vai fazer a escala, né? No caso aqui não vai ser necessário. E daí salva cada um dos arquivos de resultado. Tá? Então, esse comando aqui faz a subtração com o ajuste de tempo de exposição. E daí eu vou salvar aqui o resultado. Obter a nova lista de flats agora já subtraído do Dark. Né? Só que agora, no caso, eu tenho que pegar só os que têm filtro H. Porque, então veja que eu fiz esse comando set-hfilter for h in files flat.header image flat field. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando quais são uma nova lista onde o comando
de filtro CGH, né? Então, me resultou o gelinho e ilhinha, são os filtros que tem. Então, eu vou fazer agora, novamente, dentro de um for, só que eu vou fazer um for para cada filtro. Então, veja, esse for está em cada filtro da minha lista de filtros. Minha lista de filtros eram só 2 filtros, né? Então, ele vai fazer isso só 2 vezes. Então, ele vai fazer a média. Então, aqui, repete a mesma coisa. Vai fazer a média de todos os flats que eu tenho, né? E daí, vai salvar o arquivo combinado dos meus flats. Só que eu vou ter um para cada filtro. Então, terminou o processamento aqui. Então, mostrar o que ele fez, ó, ele criou um master flat para o filtro G e o master flat para o filtro I. Então, abrindo aqui o DS9, ó, e esse master flat aqui, ó, mostra os defeitos da câmera. Essa imagem é muito legal. Eu estou tentando botar num brilho que talvez botar numa escala. Essa escala aqui, deixa eu ver. Aí. Ficou relativamente bom, mas eu quero que vocês enxerguem os defeitos do CCD. Então, veja, bom, tem um monte de defeito de poeira, né? Mas aqui, ó, veja, tem uma parte aqui mais brilhante, aqui, ó, tem um formato. Isso aqui é provavelmente fabricação do CCD. Tá? E já esses pontos aqui escuros, deve ser poeira, né? Outras, às vezes é pixel ruim, né? Então, veja que isso aqui é uma imagem plana, né? É o plano, é o que a gente tem que considerar compensar numa imagem astronômica, né? Para que a imagem possa ser utilizada corretamente, né? Para processar os dados depois. Então, finalmente, chegando aqui no final, a gente tem os comandos onde eu vou combinar todas essas ações que eu fiz, né, para fazer a calibração de uma imagem astronômica. No exemplo que foi passado, tem 2 imagens, né? Uma no filtro G e outra no filtro I. A operação que a gente vai fazer é a mesma para as 2, mas cada uma usando o flat correspondente, né? Então, deixa eu jogar a operação aqui e fazer, mas só lendo aqui passo a passo, né? Primeiro eu leio, abro a imagem, né? Usando o comando ccd read, né? Então a imagem 37 é do filtro G. Poderia também usar aquela comando de listagem para ver qual que é filtro G, né? Aqui eu já tinha feito isso, visto que era 37. Retiro o dark, então essa é a primeira coisa, é tirar o dark. Como o tempo de exposição do dark é o mesmo, eu não preciso usar aqueles sem bias, né? Eu posso usar que é o dark combinado com bias. E eu vou abrir aqui o arquivo de flat. Lembrando que o arquivo de dark já estava aberto, tá? Por isso que eu não botei abrir, porque ele já estava aberto. Estava aqui aí na lista de... o Combine Dark, ó, estava na memória aqui, estava aberto já. Senão eu teria que dar a mesma coisa aqui de ccd read para abrir ele de volta. O flat correct é um comando pronto aqui, né, do AstroPy, que faz o processo, mas é basicamente uma divisão, né, da imagem pela imagem flat.
E daí, aqui, para salvar. Na verdade, eu já tinha executado. Vocês olhando aqui, né, a imagem sem calibrar e com calibração, não dá para ver grande diferença, porque por causa da questão da escala mesmo, né? Então, daí a gente vai recorrer ao DS9 para ver melhor. Então, vamos lá. Abrindo DS9. Então, eu vou abrir as duas, né? Esse aqui é o processado. Deixa eu acertar a escala antes. Log. Na log já aparece mais coisas, né? Só que eu quero comparar com a imagem original. Escala log. Você vê como vou ter que trocar de uma para outra, mas eu acho que dá para tentar botar mais dentro da escala aqui. Dá para ver como ela sumiu alguns defeitos, né? Outros defeitos como esse aqui desse canto aqui, ele não sumiu porque isso aí é um pixel morto mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas outros aqui que devem ser sombras, né? Isso aqui provavelmente é uma sombra de poeira, alguma coisa. Ele some nessa imagem processada. Mas o efeito, acho que mais visível e importante, eu estou tentando ver se eu consigo... eu estou enxergando, mas é um pouquinho difícil de acordo com a escala, mas aquele efeito que tem um círculo aqui e uma linha. Eu ia pedir para vocês depois fazerem em casa, rodarem e tentarem ver melhor na tua tela, que eu acho que vai ser melhor na tela do Zoom, do Zoom, né? Que você consegue enxergar essa cruz aqui no meio e a bola, e no processado sumiu. Porque isso é um defeito de sensibilidade do CCD, provavelmente das ligações, né, elétricas que tem no CCD, que some com o processamento. E se você vai comparar, quero comparar o brilho dessa estrela aqui com essa aqui, e uma está numa área mais sensível do CCD e outra área menos sensível, a comparação não é válida. Então, você tem que fazer todo esse processo de calibração para obter uma comparação válida. E na parte de baixo, eu repito o mesmo processo para o outro filtro. Eu não sei se o outro filtro é muito diferente, eu acredito que não é tão diferente o resultado das imagens, né? Aqui, diretamente no plot do Python, não dá para ver grande diferença, mas dali no DS9 a gente consegue observar bem a diferença. A próxima etapa que vocês poderiam fazer seria a fotometria. Daí eu recomendo esse website aqui para vocês baixarem esse programa, brincarem com ele, que esse é um software de fotometria open source, né, aberto, gratuito,
E ele é visual, assim, né? Então, você consegue colocar aqui, selecionar a imagem. Então, depois que você fizer todo esse processamento que eu mostrei para vocês no AstroPy, vocês podem abrir esse software aqui, né? Baixa nesse website aqui, tem no Downloads. Né? Deixa eu ver se tem mais fotos, acho que não. Bom, tem alguns arquivos fixos aqui para vocês pegarem e brincarem com eles. E daí vocês podem selecionar estrelas e você vê que tem várias opções aqui, ele é super completo, né? E supre daí aquela necessidade do IRAF, né? Que o IRAF faz isso, né? Inclusive conectando ao DS9, né? Você conseguia fazer a fotometria no IRAF, ali utilizando o PyRAF, na verdade, né? Que ele se utiliza do DS9 para a parte gráfica, e esse aqui faz tudo isso. Então, com isso, você teria uma solução completa. E daí agora eu encerro aqui o que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido entendível. Eu sei que ficar falando de software não é tão fácil, vocês aprendem mesmo quando vocês forem tentar fazer, né? Mas espero que tenha dado para entender. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pedir